Olá, minha aluna, professor Antônio Marcos, eu aqui de novo. Então, religião, aula 4, assunto judaísmo, assunto novo, tá? A primeira religião que iremos comentar. A foto, você tá vendo aí, a tua escola, a minha escola, Macau. Apareçam lá, tá, meus alunos? Apareçam lá, devidamente mascarado, para saber como anda as notas de vocês. Falar em notas e andamento, né? E pessoas que aparecem, vamos dar um abraço aqui para o Kailan Souza Aires, a mãe dele sempre muito preocupada com as notas dele. A mãe está de parabéns, o Kailan também entregou todas as 5 atividades. Mandar um abraço também para a Nathalie Emanuele Santos Pinheiro, ela que vai lá pessoalmente saber como anda as notas dela. Nathalie também está muito bem em todas as 5 atividades entregues. E a Marie Adriane Belfort Santos, o pai também muito preocupado com as notas da filha, está muito bem também as notas dela com as 5 atividades entregues. E aí, você também, se quiser aparecer na escola, pode ir lá aparecer devidamente mascarado, saber como anda as tuas notas e as futuras atividades. Vamos lá, meu aluno. A aula de hoje é sobre o judaísmo, mas a pedido de vocês, né? Ô, professor, coisa bonitinha, né? É o Pitoco. Vocês pediram aí, né? Ô, professor, mostra o cachorrinho de novo. Pronto, aí. Meu filho Pitoco, ele na praça brincando, feliz da vida. Ele ama as criancinhas, ele brinca com as crianças brincam com ele. Ele é muito calminho, tá? O filho do pai, olha aí, viu? Filhão ele, 7 anos, de muita boniteza, né? Bonito demais ele, tá? Tá aí, pra vocês Pitoco. Só pra distrair. Vamos lá, agora voltar pra aula. Gente, judaísmo. Para falar de judaísmo, eu tenho que falar de símbolos da religião dos judeus. Um dos primeiros símbolos da religião dos judeus é um muro chamado Muro das Lamentações. Esse muro, daqui a pouco eu vou dizer onde ele fica, o país, tá? A localização, que eu vou falar agora o nome, é o país Israel. E os judeus acreditam que esse muro, ele fez parte do Templo de Jerusalém, tá? O Templo de Jerusalém, que é um dos templos máximos do judaísmo, que contém lá no Antigo Testamento. Você que assiste a novela da Record, as novelas da Record, ou que lê a Bíblia, sabe muito bem quando eu falo de Templo de Jerusalém. E os judeus acreditam que esse muro é parte da história do povo de Israel, que é o povo judeu. Por isso, frequentemente eles vão lá e fazem as suas orações lá no Muro das Lamentações. Claro, né, que o muro, como o próprio nome diz, das Lamentações, lá eles vão fazer seus pedidos e também vão dizer as suas dores para Deus. Então, aí judeus aí, perceba uma das características deles, que é o chapéu deles, que é chamado de kippá ou akipá. Daqui a pouco a gente vai ver muito judeu com esse chapéuzinho, tá? Vamos lá. Só lembrando que o Muro das Lamentações, ele foi o local onde ele estava, foi derrubado em 70 anos depois que Jesus nasceu, tá? 70 depois de Cristo ele foi derrubado, só sobrou uma parte do muro que é a que até hoje os judeus vão lá fazer suas orações. Judaísmo é uma das 3 principais religiões monoteístas do mundo, com mais de 14,2 milhões de judeus. Judaísmo é uma religião monoteísta. O que é monoteísta, professor? Uma religião que adora somente um Deus. Jeová, Yahvé ou Javé. É o nome do Deus dos judeus. Ah, professor, então eles adoram o mesmo Deus que a gente, né? Mas vai ter uma diferença já deles para os católicos e evangélicos. A crença considerada como religião, filosofia e modo de vida é a mais antiga tradição religiosa do mundo, que prega a existência de um único Deus. A maioria dos judeus estão em Israel e nos Estados Unidos, mas também tem comunidade de judeus espalhadas pelo mundo inteiro. Inclusive tem comunidade de judeus no Brasil. Vamos ver aqui no mapa. Pronto. De vermelho ali você está vendo o Brasil. Pronto, tá vendo? Ok, legal, o Brasil ali. De amarelo ali, você está vendo os Estados Unidos, que tem uma grande comunidade de judeus. Estados Unidos, que é o país mais importante do mundo. E ali, meu aluno, lá acima, de azulzinho, você está vendo ali Israel. Ô, professor, não tem nenhum nome, é porque é muito pequenininho o país, tá? Israel bem ali. Israel é o país símbolo do judaísmo. Israel é o país que tem mais judeus no mundo. Quando fala de judeus, a gente normalmente fala de Israel, porque Israel é lá que fica o povo judeu. O povo judeu é o povo de Israel. Então,
Israel, o local onde tem mais judeus no mundo, bem ali de azulzinho. Aí lá em Israel também que fica o Muro das Lamentações, que eu mostrei para vocês a imagem. O judaísmo foi fundado por Abraão no século 18 AC, antes de Jesus nascer. A religião se desenvolveu com a civilização hebraica através de Moisés, Davi e Salomão. Na visão judaica, Deus é o criador do universo e é quem influencia a sociedade humana. Os judeus seguem o ensinamento da Torá e da Bíblia hebraica. Segundo a tradição judaica, a Torá teria sido escrita por Deus e nunca deve ser modificada. Para eles, o judeu pertence a uma linhagem com um pacto eterno com esse Deus. Vamos agora comentar algumas coisas aqui. Primeiro, o judaísmo acredita em Abraão, Moisés, Davi e Salomão. Ah, professor, então eles acreditam na nossa Bíblia. Não é muito isso, tá? Eles acreditam no Antigo Testamento. Esse Antigo Testamento para eles é chamado de Torá, ou Bíblia hebraica. No Antigo Testamento vem todos esses profetas. Mas só que os judeus, eles não acreditam no Novo Testamento. E aí vem uma diferença deles para vocês, católicos e evangélicos, tá? Eles não acreditam no Novo Testamento. Professor, então eles não acreditam em Jesus. Eles sabem quem foi Jesus, até porque Jesus era um judeu. Mas só que eles não acreditam que Jesus foi o Messias ou é o Messias. Por quê, professor? Como é que é isso? Então, eles não acreditam que Jesus foi ou é o Messias, em primeiro lugar, porque para eles a única leitura correta é a Torá. A única leitura aceita é a Torá. E para eles, o Novo Testamento da Bíblia Católica e Evangélica foi muito modificado pelo homem. E eles acreditam que a Torá foi ditada por Deus. E o Novo Testamento tem muita passagem lá que foi modificada pelo homem para os judeus. Por isso eles não acreditam em Jesus. Por quê? Jesus que nós conhecemos é aquele do Novo Testamento, mas eles não acreditam no Novo Testamento, os judeus. Os judeus também não acreditam que Jesus foi ou é o Messias, porque os judeus estavam esperando um Messias que libertasse o povo de Israel do domínio do Império Romano. Você que lê a Bíblia sabe muito bem que Jesus era um judeu, e quando Jesus nasceu, o pessoal lá que ficava ao redor dele, toda hora questionava ele se ele era o rei, se ele era o Messias. E Jesus falava que, uma vez ele falou, eu sou, né? Mas só que eles esperavam um Messias que fosse um Messias militar, um Messias que fosse um rei de verdade. E eles não entenderam que Jesus, ele pregava o reinado dele como sendo um reinado do amor e da paz. Mas os judeus não entendiam assim. Eles esperavam o Messias que libertasse o povo de Israel de forma militar. E Jesus não fez isso. Jesus pregou o contrário. Jesus pregou a paz e o amor. Por isso, os judeus não acreditaram que Jesus fosse o Messias. E até hoje os judeus não acreditam que Jesus é ou foi o Messias. Então, os judeus seguem a Torá, a Bíblia deles, aqui, aí a Torá, tá meu aluno? A Torá, a Bíblia dos judeus, tem vários formatos da Torá, o formato de livro tradicional e o formato de pergaminho. Vamos ver de novo aqui a Torá. A Torá, ou Bíblia hebraica, corresponde aos 5 primeiros livros do Pentateuco, da tua Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E constitui também a primeira grande parte da Bíblia cristã, o Antigo Testamento. A Torá, você na verdade, meu aluno, tem uma Torá na tua casa, né? Que é a Bíblia completa, parte dela é a Torá. A diferença é que a Torá não contém alguns livros do Antigo Testamento e também não contém o Novo Testamento. E ali é um senhor ensinando, acho que o seu netinho, a parte da Torá. Desde cedo, as crianças são ensinadas, educadas à base da lei dos judeus, a lei da Torá. Percebam o senhor e o garotinho com o cap, tá? A kippá, que é o chapeuzinho deles. Em outra imagem, um senhor e um jovem lendo a Torá, certamente estão em uma sinagoga, que é o templo dos judeus. Eles estão aí lendo a Torá. E percebam que a mesa também tem vários modelos de Torá ali.
Novamente percebo eles com a kippah que é o cap que eles usam de forma tradicional, a kippah que é uma forma de respeito a Deus, ao templo, é uma forma deles dizerem que eles não estão entrando no templo, não estão falando com Deus de cabeça descoberta, estão com a cabeça coberta para falar com Deus. Vamos lá. E aí é um garoto, seu pai e seu padrinho, judeus, em um ritual que marca a adolescência, a puberdade do menino e da menina. Esse ritual é chamado de Bar Mitzvah, e desse ritual, o menino com 13 anos e a menina com 12 anos é obrigado a ler parte da Torá para a comunidade. Percebam que é muito difícil fazer isso, porque você, meu aluno, que vai apresentar um trabalho na tua escola, né, ou na tua igreja, quando você vai para frente, você vai muito nervoso. Imagine o garoto e a garota, né? Com 13, 12 anos, ele tem que passar por esse ritual, ele tem que ler parte da Torá para a comunidade e dizer que a partir daquele momento ele e ela já são adultos, ele e ela já são responsáveis pelos seus atos, porque ele e ela já sabem ler parte da Torá para a comunidade, ok? Vamos lá. Os judeus cultuam um único Deus chamado Yahvé, Javé ou Jeová. Para o judaísmo, Deus é um ser onipresente, onipotente e onisciente que criou e influencia todo o universo e se comunica com o seu povo através de profetas. O símbolo sagrado do judaísmo é a menorá, candelabro de 7 braços. Vamos só colocar uma outra pontuação aqui para vocês. Os judeus também não acreditam que Jesus foi o Messias ou é o Messias, porque eles acreditam que Deus não pode ser materializado em ser humano. Os judeus acreditam que Deus em nenhum momento pode ser materializado em alguma figura humana. Por isso que nas sinagogas, que é o templo sagrado dos judeus, não tem imagens. Tem alguns símbolos lá, a exemplo da menorá, mas não tem imagens. Por isso eles não acreditam que Deus enviou o seu filho materializado em formato de homem para aquele local, no caso Israel. Eles não acreditam nisso, tá? O símbolo sagrado é a menorá, que vamos ver agora. Menorá, o candelabro de 7 braços, que tem que manter a vela acesa por 24 horas. O candelabro que representa cada braço o dia da semana santo. Só lembrando que os judeus, como eles leem muito o Antigo Testamento, que é a Torá, eles acreditam que Deus criou o universo em 7 dias. E dessa criação, cada dia é um dia sagrado e os dias têm que estar sempre iluminados. O que ilumina esse dia? A menorá, o candelabro com velas. Então, esse é outro símbolo sagrado dos judeus. A menorá, o candelabro de 7 braços, que tem que ter na sinagoga. Percebam abaixo na imagem outra Torá em forma de pergaminho. A sinagoga é o local de culto de pessoa da religião judaica. Você que é católico, evangélico, faz seu culto na tua igreja, tá, meu aluno? Os judeus praticam seus cultos na sinagoga. Os judeus também usam as sinagogas como local de reunião e estudo. Tem muitas igrejas que, quando não está tendo culto ou missa, serve como local de reunião de grupos de estudo, tá? Ao longo da história, elas vêm exercendo um papel importante na preservação da religião e da cultura judaica. Vamos agora ver? Sinagoga, muito bonita, professor. É bonita mesmo, tá? Eita, professor. Bom, bonita demais, tá? Vamos lá. Sinagoga como local de estudo. Aí são jovens judeus estudando a Torá em uma sinagoga. Como eu comentei para vocês, na tua igreja também deve ser costume, quando não está tendo culto ou missa, a igreja se torna local de reunião de grupos. A sinagoga também, quando não está tendo culto, é local de reunião para discussão sobre alguma das partes da Torá. E aí são jovens lendo a Torá, todos com o capzinho, que é o chamado kippah. E a sinagoga, outra sinagoga por dentro, professor, bonitona, né? É muito bonita, tá, gente? Percebo que não tem imagens porque Deus não pode, para os judeus, ser materializado em imagens de ser humano, tá? Então, a sinagoga aí vai ter algum culto, ainda tá começando a encher. O povo judeu tem seu calendário iniciado no dia 7 de outubro de 3761 antes de Jesus Cristo nascer, data em que, de acordo com a Torá, é o dia que Deus criou Adão e Eva. Professor, como assim?
Meu aluno, você que é católico evangélico ou que mora no Brasil, sabe que nós estamos no ano 2021. Os judeus, eles estão no ano 5.781. O que, professor? 5.781, porque eles não seguem o calendário que tem no Brasil. Mas, professor, como é assim? Você sabe, meu aluno, que ao longo do mundo tem vários calendários. Você vai ver isso com mais calma quando eu falar em outras religiões. Os judeus têm um calendário deles. O calendário deles começa no ano 3.761 a.C. Por quê? Porque eles não acreditam que Jesus foi ou é o Messias. Por isso, eles não têm obrigação de colocar o calendário dele de acordo com o nascimento de Jesus. Quem tem obrigação somos nós, católicos, evangélicos ou cristãos ortodoxos que moram na Rússia. O país Rússia. Então, para quem é cristão, tem que seguir o calendário que diz que Jesus nasceu em uma data e que nós estamos no ano 2021. Mas o judeu, ele está no ano 5.781, que corresponde ao dia 19 de setembro de 2020 e vai terminar no dia 6 de setembro de 2021, tá? Então, professor, como é que eles comemoram o ano novo que está aqui na gente, né? Aqui que o nosso pessoal. Gente, quando é o nosso ano novo, os judeus que moram no Brasil, eles encaram isso com a maior normalidade do mundo, tá? Eles não vão comemorar esse ano novo, eles esperam o ano novo deles, que é o dia 6 de setembro. No dia 6 de setembro de 2021, eles vão para o ano 5.782. E como é o ano novo deles? Vamos ver. Só lembrando que o calendário gregoriano é o calendário que nós seguimos, o calendário cristão. Vamos lá. Aí está um ano novo de judeus. No ano novo dos judeus, eles fazem a reunião familiar, eles fazem uma ceia, o jantar, eles fazem um pequeno culto e o agradecimento a Javé e a Yavé, ou Jeová. Eles fazem esse agradecimento todo no ano novo deles. Então, vamos lá? E o judaísmo é uma religião que aceita a convenção, mas só que essa convenção é bem limitada. Uma conversão ao judaísmo é a entrada de um não-judeu à comunidade judaica, seguindo assim a Torá ou as leis de Israel. Mas só que o judaísmo, ele não aconselha a ninguém converter uma pessoa. Por quê? Professor, como assim? Meu aluno, você está acostumado na tua igreja a você sair e converter as pessoas para entrar na tua igreja, né? Principalmente quem se encontra no mundo das drogas é uma pessoa que tem que adentrar no mundo de Deus para voltar ao mundo de Deus. Mas só que para os judeus, não é aconselhado um judeu sair na rua e converter uma pessoa a entrar na religião judaísmo. Por quê? Porque o judaísmo acredita que eles são uma religião de família. Eles têm um local, que é o lugar chamado Israel, que é um país. Eles têm um país, que é o país Israel. Eles têm várias comunidades espalhadas pelo mundo inteiro. Mas só que eles acreditam que eles não precisam converter as pessoas, porque o verdadeiro judeu, ele vai ser convertido pelo coração, pela palavra de Deus. Então, o judeu não sente necessidade de sair na rua e ficar convertendo as pessoas como normalmente católicos e evangélicos fazem, né? Você vai à rua, você vai com o teu grupo da igreja, você vai convertendo as pessoas, você vai entregando panfleto nas ruas, você vai conversando com as pessoas que se encontram no mundo das drogas, pedindo para elas voltarem para o mundo de Deus e de Jesus. Mas o judeu, ele não sente necessidade disso, porque o judaísmo é uma religião de família. Eles acreditam que somente quem é do local Israel ou quem é de comunidade judaica merece entrar na religião judaísmo. Mas professor, e se eu não for judeu e querer entrar? Você vai conseguir entrar depois de um processo muito demorado, mas você vai entrar, porque eles querem ter provas suficientes de que você futuramente não vai abandonar eles ou falar mal da religião deles. Ah, agora entendi, né, professor? Sim. O judaísmo é uma religião de família. Eles aceitam pessoas de outro local para a religião deles? Sim. Desde que a pessoa passe por vários tipos de provas rituais e que a pessoa comprove que ela não vai deixar a religião, o judaísmo mais tarde por algum descuido da vida, ok? Ah, tá, agora eu entendi, né? Sim, né? Então, a gente fica por aqui, meu aluno, minha aluna. Aí vou dar um abraço para a Bruna Tavares Silva, do 6º ano B, entregou todas as 5 atividades.
Bruna tá de parabéns. A Sara Silva Gouveia também entregou todas as 5 atividades, tá de parabéns. E a Débora Rejane Gomes Fraga, que também entregou todas as 5 atividades, está de parabéns, todas do 6º ano B. A gente fica por aqui e até a próxima. Tchau!